E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Repita comigo, no meio do mar. E ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Versículo de número 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero aqui saudar aos pastores, esses príncipes de Deus, que são presidentes desse campo, cuidam dessas ovelhas. Que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, acrescentar no ministério de vocês, honrar essa obra. Da minha parte é uma honra estar aqui. Eu estou desde o dia 12, na verdade, nessa região, e hoje se encerra a minha caminhada aqui nessa cidade. Eu estou em Novo Hamburgo e para mim é uma honra encerrar aqui com vocês. Amanhã eu estou retornando para Passo Fundo. Quantos vão orar por mim? Diga amém. E amanhã eu estarei dando continuidade. Eu sou lá da cidade de Passo Fundo e na igreja que eu congrego eu sirvo como evangelista. Carrego a permissão e a autorização e a bênção dos meus pastores para estar essa missão compartilhando uma palavra com vocês. Amém? Eu já vi aqui desde o início que aqui o povo ama a palavra de Deus. E eu amo estar num lugar onde o povo ama a palavra de Deus. Meus queridos, o pastor disse aqui e eu presto muita atenção no decorrer do culto. O pastor disse: chegamos à hora mais esperada, que é o momento onde a palavra é ministrada. Mas nós precisamos entender que o momento da palavra não é o momento mais importante do culto, não. Porque se prestarmos atenção, a palavra já foi ministrada aqui desde o começo. Cristo já vem falando desde o começo aqui com nós. Cristo já falou no louvor, Cristo já falou na oração, Cristo já confirmou a palavra por intermédio do Fábio, Cristo já confirmou a palavra por intermédio do louvor do ofertório, ou seja, Cristo está na casa. Quando nós lemos a biografia do nosso Jesus Cristo, nós vamos entender que o ministério de Jesus Cristo, ele carrega 30 anos de preparação para 3 anos e meio de execução. Maior é o tempo de preparação e menor é o tempo de execução. Marcos capítulo de número 6 está nos narrando um cenário onde o tempo aqui faz parte dos 3 anos e meio de execução do ministério de Jesus. Cabe a nós entender que Jesus sabia que o seu ministério na terra, ele era limitado. Ele sabia que o seu ministério na terra tinha um tempo. Ele sabia que o seu ministério na terra chegaria a um ponto que ia se encerrar. Por isso, a Bíblia vai dizer que Jesus começa em uma noite inteira de oração, pedir instruções ao Pai, para que levantasse e revelasse nomes, a qual ele pudesse escolher para dar continuidade ao ministério dele, para dar início à igreja primitiva. A Bíblia diz que Jesus ora a noite toda, e quando Jesus ora a noite toda, na manhã seguinte, ele começa a formar a classe eclesiástica da igreja primitiva. Cabe a nós entender que no ministério de Jesus, do início ao final, nós nunca vamos ver, Fábio, Jesus obrigando alguém a fazer alguma coisa. Cabe a nós entender que Jesus, ele nunca obrigou ninguém e nunca forçou ninguém a fazer algo a qual não queria. Muito pelo contrário, a palavra que Jesus pregava era simples, era objetiva e era concreta. Qual era? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A palavra era aquele que quiser, ou seja, ninguém era obrigado a fazer isso. Porém,
Marcos capítulo de número 6 me chama a atenção. E há uma palavra aqui que me prende, o começo do versículo. Porque a Bíblia vai dizer: e compeliu Jesus aos discípulos a entrar no barco. A palavra compeliu no original carrega um significado. Qual é ele? Forçar alguém a fazer algo que não quer. Obrigar alguém a fazer algo que não quer. Mas por que Jesus está obrigando? Porque aqui há uma necessidade. E para que haja essa necessidade e você entenda onde o Espírito Santo quer nos levar essa noite, eu quero convidar vocês a voltar ao capítulo de número 4. Capítulo de número 4 do livro de Marcos. A Bíblia vai dizer que Jesus está na beira da praia e ele entra no barco com os discípulos por meio de um convite. Ele está dizendo: ei, entramos no barco e passamos para outra margem. É necessário nós entendermos que aqui tem uma diferença. Existem duas tempestades reveladas na Bíblia. A primeira é a tempestade da desobediência. A segunda é a tempestade da obediência. Como assim? A Bíblia diz que certa feita Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai a Nínive e profetiza contra aquela cidade. Jonas pega um caminho totalmente contraditório à vontade de Deus. No meio do caminho se levanta uma tempestade. A tempestade de Jonas revela que ele está no momento de desobediência. Porém a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 4 que Jesus olhou e disse: ei, passamos para outra margem. A diferença de Jonas para a diferença do capítulo de número 4 é que Jesus não só convidou, Jesus não só embarcou, mas Jesus deu um destino. E no meio do caminho também se levanta uma tempestade. A diferença é que a tempestade de Jonas revelou a desobediência, mas a tempestade dos discípulos revelou que eles estavam indo para o caminho certo. E o que eu faço quando eu estou indo no caminho certo e se levanta uma tempestade? Faça como os discípulos, Fábio, continua remando até que chegue na outra margem, porque o Senhor não só entrou no barco, mas ele deu um destino. Então enquanto não chegamos no destino, não estamos autorizados de parar de remar. Mas pregador, e se a tempestade que eu estou vivendo é por motivo de desobediência? Se joga hoje, Jonas, no mar e volta para o centro da vontade de Deus. Jesus entrou no barco, Marcos capítulo de número 4. Jesus está passeando com os discípulos para uma outra margem. Quando Jesus está passando, se levanta uma tempestade. O que me chama a atenção, varão, é que a Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos estão dentro do barco remando, Jesus dorme na polpa do barco. O Fábio enfatizou aqui, e o pastor aqui deu também uma enfatização na sua palavra introdutória. Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto os discípulos estão remando, o pastor disse que Pedro era pescador, mas dentro do barco também tinha outros homens que também eram pescadores. Ou seja, os discípulos estão dentro do barco, eles eram escolhidos, eram separados, eram ungidos, o nome deles foi revelado, eles estão simbolizando a igreja, e agora eles estão dentro do barco. A Bíblia diz que eles estão ali porque eles estão recebendo uma ordem de Jesus: passamos para outra margem. Porém, agora a tempestade se levanta, a tempestade é contrária, a tempestade, aleluia, glória a Deus, a tempestade está vindo contra o barco. A Bíblia diz que agora dentro do barco tem homens que entendem de pesca, tem homens que fazem aquilo a vida inteira, tem homens que entendem de mar. A diferença é que Jesus não era pescador, Jesus era filho de carpinteiro. Jesus não entendia de mar, Jesus não entendia de pesca, porém o seu controle era sobre todas as coisas. A Bíblia diz que os discípulos olham, o barco começa a se encher de água, o vento é contrário, o vento bate contra, as ondas também, e o que eles começam a fazer? Pegam a bagagem e começam a jogar para o lado de fora. Sabe por quê? Porque jogar a bagagem para o lado de fora é sinal que está aliviando o peso do barco. Ou seja, eles sabiam e tinham uma estratégia naquela situação que eles estavam vivendo. Porém, chegou um ponto da caminhada em que as suas estratégias já não resolviam mais a situação. E assim também é na nossa vida. Tem
tem maneiras e situações da nossa vida em que nós sabemos como resolver, temos habilidades para resolver, sabemos o que fazer. Como assim? Se é uma enfermidade simples, tomamos um remédio caseiro e sara. Se é uma dificuldade financeira, fazemos uma renda extra e está tudo resolvido. Porém aqui não é nada disso comparado, não é nada simples. Por quê? Porque é a natureza que está se revelando, é a natureza que está em movimento. Porém a Bíblia diz que agora os discípulos olham e as suas habilidades agora não controlam mais a situação. Deixa eu dizer algo para vocês: vai chegar um ponto da nossa caminhada em que a situação vai ficar tão complicada que você vai caminhar para um lado, vai caminhar para o outro e as suas habilidades não vão mais controlar. O que eu faço? Acorda o homem que dorme no barco, acorda o homem que entrou no barco contigo, reconheça o homem que está no barco contigo. A Bíblia vai dizer que eles acordam Jesus e gritam: ei, mestre, porventura não te importa tu que nós pereçamos? A palavra perecer significa morrer lentamente. A palavra perecer significa morrer devagar. Mas espera aí, como alguém morre devagar, como alguém morre lentamente dentro de um barco onde Jesus está? Como que alguém morre lentamente na presença de Jesus? A Bíblia diz que eles acordam Jesus quando as suas habilidades não resolvem mais nada. Jesus acorda e começa a colocar as coisas no seu devido lugar. O Senhor dá uma ordem ao vento, o vento acalma. O Senhor dá uma ordem às ondas acalmam. E o Senhor olha para eles e diz: homens de pequena fé. Sabe o que me chama a atenção? Sabe por que alguém morre lentamente dentro de um barco onde Jesus está? Porque não reconhece quem é o Jesus que está no barco. A Bíblia diz que quando Jesus coloca as coisas no seu devido lugar, os discípulos se olham e digam: quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim quem é esse? Como assim quem é esse, se assim eles foram escolhidos? Aí eu me pergunto: do que adianta eu estar na igreja, ver Jesus operar na vida do outro, e quando chega a minha vez eu busco os meus próprios recursos e esqueço de Jesus? De que adianta eu cumprir uma tabela de culto, botar a Bíblia debaixo do braço, postar um vídeo na internet, se quando a tempestade bate eu me pergunto: quem é esse Jesus? Mas a maior raiva do diabo é que ele pode ter tentado fazer de tudo para te tirar da presença e fazer você não conhecer quem é o Jesus que está na tua vida. Mas nós mandamos um recado para o inferno hoje: Satanás, tu perdeu mais uma vez, porque a igreja está adorando o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando eles se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem, eles revelam algo que eles ainda não conheciam: Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, dentro do barco com os discípulos, ele está se revelando como o Emanuel, o Deus conosco. Ele está dormindo, mostrando que está cansado, está mostrando o seu lado humano. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Agora Jesus está no barco. Sabe o que me chama a atenção? É que o destino do barco era Gadara. E se nós olharmos o contexto bíblico, Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia diz que a multidão tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas. Mas Jesus olhou e disse: ei, nós precisamos passar para o outro lado, porque lá em Gadara tem um homem que precisa ouvir a palavra. Tem uma pessoa que precisa.
A Bíblia diz que em Gadara tem um homem com uma legião de demônios, que mora e vive dentro de um sepulcro, atormenta todos que passam pela cidade. Mas sabe o que é interessante? É que quando o barco de Jesus, o barco dos discípulos, estaciona na margem da beira de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus coloca o pé no chão, aquele homem sai do sepulcro, se joga aos pés e diz: o que tenho eu contigo, Cristo? Aleluia. Filho do Deus vivo, por que viestes me atormentar antes do tempo? Peraí, a igreja, os escolhidos estavam no barco 1 hora antes e gritaram: quem é esse? Mas agora o demônio vem e diz: o que tenho eu contigo, Cristo, Filho do Deus vivo? Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes nós não conhecemos Jesus no meio da situação, mas Satanás sabe quem é o Deus da tua vida. Satanás sabe quem é o Cristo que te escolheu. Satanás sabe quem é o Deus da tua história. Satanás sabe quem é o Deus da tua vida. A Bíblia diz que Gadara faz parte de uma Decápolis. O Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Gadara era a única cidade que Jesus não havia passado, por isso que Satanás mandava. Sabe o que está acontecendo aqui? A Bíblia está nos revelando que tem certas áreas da nossa vida que Satanás só manda e desmanda porque não convidamos ainda Jesus para pisar. Mas se você sair hoje desse culto com a certeza que se você convidar o mestre para pisar, pregador, é o meu casamento, convida Jesus. Pregador, é o meu trabalho, convida Jesus. Pregador, é a minha área financeira, convida Jesus, porque Satanás sabe que ele só manda até que Jesus pise. A Bíblia vai dizer que agora Jesus pega e expulsa os demônios, vai para os porcos, e não é sobre isso que eu quero pregar. Aqui é só para que você entenda o porquê que Jesus, no capítulo de número 6, está obrigando os discípulos a entrar no barco. Sabe por que, pastor, que Jesus está obrigando? Porque a viagem do capítulo de número 4 foi ruim. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: Jesus, nós viajamos a recém e tu estava no barco. E a viagem foi ruim. Teve onda, teve vento. Então, se foi ruim para o Senhor, agora tu está mandando nós ir sozinhos, nós não vamos. Meu Deus, aleluia. Sabe o que está acontecendo aqui? Dobre a sua atenção. Aleluia. Jesus está obrigando eles, sabe por quê? Porque a viagem passada gerou traumas. Aleluia. A viagem anterior gerou traumas. Só que entenda uma coisa: no capítulo de número 6 tem algo extraordinário para acontecer. Lembra que eu disse que Jesus se revelou como Emanuel no barco anterior? Agora ele quer se revelar como eu sou. Ou seja, Jesus se revelou de forma corpórea, mas agora ele quer se revelar de forma espiritual. Como assim, pregador? Sabe o que tem de extraordinário para acontecer aqui? Porque se você olhar para esse altar e ver esse pregador limitado caminhando sobre a terra, é algo normal. Mas se você olhar para dentro da palavra de Deus e enxergar um homem espiritual caminhando por cima das águas, em busca de uma igreja que está passando por uma provação no meio da tempestade, isso é algo extraordinário. Porém, a Bíblia vai dizer que eles não querem entrar no barco porque a viagem passada gerou traumas em seu coração, e Jesus está dizendo: ei, eu obrigo vocês a entrar no barco. Sabe por quê? Porque os traumas da viagem passada não vão impedir vocês de viver o sobrenatural da minha presença. É por isso que tem pessoas que servem muito bem como ouvinte da palavra. É por isso que tem pessoas que são muitos bons adoradores. Porém, quando é para assumir um departamento, não querem. Por quê? Porque a igreja passada gerou traumas. É por isso que tem pessoas que até são bons obreiros, meus pastores, mas quando é para assumir uma liderança de departamento, não querem. Por quê? Porque um dia eu fui líder e essa liderança me gerou traumas. É por isso que tem pessoas que não conseguem assumir relacionamentos hoje, porque não conseguem amar ou ser amada, porque o relacionamento antigo gerou traumas.
É por isso que tem pessoas que têm chamado para ser empresário, porém não conseguem dar o primeiro passo, porque um dia tentaram e não deu certo, e isso gerou trauma. Sabe o que é isso? São traumas da viagem passada. Mas o Senhor me trouxe lá de Passo Fundo com uma palavra profética para liberar para essa igreja que os traumas da viagem passada não irão impedir você de viver o sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Quando Jesus ordena que eles entrem no barco, ele tem uma missão. Qual é a missão? Despedir a multidão que ele estava pregando. Jesus sobe no monte, despede a multidão e vai orar. Só para que você entenda a grandeza do Cristo na tua vida. A Bíblia diz que eles iam atravessar, no capítulo de número 6, o lago de Betsaida. O lago de Betsaida, historiadores vão dizer que ele tem de travessia cerca de 12 quilômetros de distância. Lembra que você repetiu comigo que eles estavam no meio? Eles estavam a 6 quilômetros já da onde Jesus havia despedido. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus sobe no monte, e quando eles estão no meio, ele enxerga eles com dificuldade de remar. Quem que enxerga alguém a 6 quilômetros de distância com dificuldade de remar? Sabe o que eu aprendo aqui? É que independente da distância que nós estamos da presença, independente da distância que nós estamos da igreja, independente da distância que nós estamos da promessa, os olhos de Deus sempre nos alcançará. Não há limite para o nosso Deus. Não há limite para o Deus que te escolheu e te trouxe aqui essa noite. De repente o que tu tem buscado está muito distante da tua realidade hoje. De repente o que Deus te prometeu, você olha para você hoje e você vê, não, está muito distante pelo cenário que eu estou vivendo. Mas deixa eu dizer algo para você. Independente da distância da promessa para a tua realidade, os olhos de Deus sempre te alcançarão. Quando o Senhor te escolheu, Ele não olhou para a tua conta bancária. Quando o Senhor te escolheu, Ele não pediu o que tu tinha para oferecer. Quando o Senhor te escolheu, Ele só olhou e disse, ei, não foste vós quem escolhestes a mim, fui eu quem escolhi a vós. Quando Ele te escolheu, Ele sabia da tua limitação, Ele sabia da tua vulnerabilidade. E já foi dito aqui no altar, a aliança que Deus fez comigo e contigo, independente se nós permanecemos infiel, Ele permanece fiel. O problema é que muitas vezes a nossa aliança ela é quebrada e nós não nos achamos mais dignos de estar na presença de Deus. Sabe por que não nos achamos dignos? Porque buscamos a Deus segundo a nossa expectativa nele. Não é sobre o que eu penso dele, é sobre o que ele pensa de mim. Porque se fosse por dignidade, nenhum de nós seríamos dignos de estar aqui. A diferença é que a graça de Deus, o sangue foi derramado e a cruz nos devolveu o direito. Qual é o direito? De passar de criatura para filho. E só quem é filho tem direito dessa herança. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus enxergou eles no meio do mar, com dificuldade de remar. Jesus olhou e disse, agora eu não consigo mais me apresentar como Emanuel. Agora eu preciso me apresentar como eu sou. Aleluia. E quando Jesus decide se apresentar como eu sou, tem algo extraordinário para acontecer. A Bíblia diz que agora Jesus está caminhando sobre as águas.
Mas tem algo que aqui que eu preciso pontuar que me chama a atenção. E o que é, pregador? A Bíblia diz que Jesus despede eles numa margem. Quando eles chegam no meio, o vento é contrário. Sabe por que o vento é contrário no meio, meu pastor? Porque o meio é lugar de decisão. Se tinha 12 quilômetros de distância e eles estão no meio, estão a 6. A mesma distância de retroceder é a mesma distância para continuar e chegar no objetivo aonde Deus levantou e ordenou eles para estar. Mas por que o vento é contrário? Porque o vento sempre vai se levantar no meio para tentar te trazer de volta para o lugar aonde Deus já te tirou. O vento sempre vai se levantar no meio para fazer você voltar a fazer as velhas práticas, acordar o velho homem, para voltar a fazer aquilo que você fazia. Por quê? Porque se você decidir, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que muitas vezes nós deixamos os remos e permitimos que o vento nos leve de volta para o lugar onde Jesus já nos tirou. Só para que você entenda algo aqui. A Bíblia diz que certa feita os discípulos estão olhando para o Cristo homem. E eles depositam a confiança no Cristo homem. Meu Deus. E não é errado. Porque eles depositam a confiança naquilo que eles estão olhando. Só que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não andam por vista, mas andam por fé. E por eles depositar a confiança no homem, chega um ponto da caminhada que eles olham aquele homem crucificado. Fala, Jesus. E quando eles olham o homem crucificado, a expectativa que eles depositaram no homem leva eles de volta para o lugar onde Jesus já tirou. A Bíblia diz que tem 2 discípulos voltando para a aldeia de Emaús. E quando os discípulos estão voltando, Jesus se aproxima. E agora os olhos da situação tiram a realidade de quem é o Cristo da vida deles. Aleluia. Jesus chega e pergunta: ei, o que está acontecendo? O que vocês conversam? Eles olham e dizem: por acaso tu és um estrangeiro que não viu o maior evento que aconteceu? Aquele que era o Cristo, dizia que curava, dizia que era filho de Deus, fazia milagre, operava prodígios em nosso meio, agora está lá crucificado como ladrão. A Bíblia diz que agora Jesus olha para eles e diz: ei, porventura vocês não leram as Escrituras, a qual os profetas que me antecederam disseram que tudo isso era necessário para acontecer, para que a humanidade recebesse a vida eterna? Sabe o que acontece aqui? A Bíblia diz que o sol está descaindo. Eles chegam na aldeia, Jesus passa adiante e eles dizem: ei, homem, está muito tarde, está muito perigoso, entra com nós e janta com nós. Havia uma cultura no judaísmo, sabe qual era? Que quando recebesse um visitante na casa, a cultura pedia para que o visitante orasse pelo alimento. Quando eles oram para Jesus, eles dizem: ei, já que tu é visitante hoje na nossa mesa, olha aí, abençoa o pão. Eles fecham os olhos. Quando eles fecham os olhos para ouvir a oração, eles escutam a oração, a melhor oração. Qual é? Pai, graças te dou. Quando Jesus fala Pai, eles abrem o olho e dizem: opa, esse aí, quem é esse para chamar de Pai? Quando eles abrem os olhos, a Bíblia diz que Cristo é levado em corpo de glória. Eles olham uns para os outros e dizem: aonde estava o nosso coração quando ele recitava as suas palavras e o nosso coração não queimava? Meus irmãos, entendam uma coisa: se quem está pregando a palavra para você, os lugares aonde você está indo ouvir a palavra de Deus, não fazer você queimar o seu coração ao ponto de largar tudo e viver o que Deus tem para a sua vida, corre enquanto é tempo. O irmão leu aqui no começo, enquanto ele lia, o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. Aleluia. Quantos estão preparados para a vida? Aleluia. Quantos estão preparados para ser salvos? Porque as estatísticas bíblicas nos provam que maior é a geração que vai ficar e menor é a que vai subir. Jesus disse:
Acautelai-vos para que não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. São muitos. E por conta disso enganarão a muitos. O amor de muitos se esfriaria. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Observe que a Bíblia fala de muitos. São muitos. Qual que é a preocupação que eu tenho que ter? É se eu ainda faço parte dos poucos que vão subir, ou se eu já estou incluso na geração dos muitos que vão ficar e vão querer a segunda oportunidade, mas vão ter que passar aquilo que Deus não preparou para nós como porta. Mas pregador, o que eu tenho que fazer para esperar a segunda vinda? Faz o que ele disse na primeira. A Bíblia diz que agora Jesus se apresenta a eles. E Jesus se apresenta agora como eu sou. E Jesus caminha sobre as águas. E agora a igreja está vivendo um período extraordinário. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu carrego hoje para a igreja é que para que você viver, para que você possa viver o que tem de extraordinário, você não pode permitir que os traumas da viagem passada impeçam você de viver o extraordinário. Pregador, eu estou com uma raiz no meu coração que ainda não consegui liberar. Deixa eu dizer algo para você. Libera esse trauma hoje. Pregador, eu não consegui pedir perdão e não consegui perdoar. Libera essa raiz hoje, porque o pedido de perdão está colocando a tua salvação em risco. Ah, pregador, eu não tenho mais como falar com essa pessoa. Não tem problema. Sai do teu lugar e venha no altar e diga: Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu quero ser salvo. E por eu querer ser salvo, me perdoa de todas as minhas transgressões. Venha no altar e diga: Senhor, eu não consigo dar sequência na promessa que tu tem para minha vida, porque eu tenho medo do que já aconteceu. Libera e diga: ei, Senhor, não permita que os traumas da viagem passada me impeçam de viver a promessa que tu tem na minha vida. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que Ele está de coração aberto, com os ouvidos atentos para a oração da igreja. Então, se você tem algo para falar para Cristo, coloca a mão no seu coração e começa a liberar a tua sinceridade, como oração, como adoração. Começa a dizer: Pai, me livra, Pai, me salva, Pai, me perdoa, Pai, me restaura, Pai, me unge, Pai, me batiza com teu Espírito, Pai, escreve o meu nome no teu livro, Pai, libera, Senhor, o que está trancado, Senhor, vai na frente, Senhor, e abre portas que nós não conseguimos abrir, quebra laços que nós não enxergamos. Ah, Senhor, tu és o Deus da nossa vida, e nós reconhecemos hoje como igreja viva que tu és o Deus da nossa vida. Aleluia, aleluia. Isso, adora, pode adorar. Aleluia. Espírito Santo, tu és fiel, tu és poderoso, Pai. Dos pastores, você que necessita hoje de uma oração,
Eu peço que você se manifeste e dê um passo de fé aqui na frente. Eu quero estar ministrando com a ajuda dos pastores essa oração na tua vida. E eu quero declarar que os traumas não irão impedir você de avançar no reino de Deus. Aquilo que te gerou traumas, aquilo que gerou barreiras, aquilo que impediu você de viver o extraordinário, o Senhor até agora se revelou como Emanuel, mas Ele quer a partir de hoje se revelar como eu sou. Mas para que você viva isso, é necessário deixar aquilo que te prende, é necessário deixar aquilo que te prendeu até aqui. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda barreira, toda corrente, todo levante será derrubado na autoridade da palavra. Em nome do Senhor Jesus, enquanto o louvor vai estar sendo entoado, nós vamos estar orando por você e nós vamos estar liberando essa palavra profética. O Fábio me ajuda, por favor. Aleluia, aleluia. Oh glória, coloque a mão no seu coração e feche os olhos. Você que está aqui na frente,